Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre o bioma mundial floresta tropical. Vem comigo! Antes de qualquer coisa, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar, ativar o sininho. Assim você ajuda o professor e eu ajudo vocês preparando esses esquemas e preparando essas aulas com todo carinho. Vamos lá então para a nossa aula. Bom, essa floresta tropical ela vai ser encontrada em uma zona equatorial. Não tem a linha do Equador? Então, a gente tem a linha do Equador e temos os trópicos. Essas florestas elas são encontradas nessa faixa, então, entre os trópicos na zona equatorial. Isso garante para ela locais com temperaturas mais elevadas, com uma luminosidade e uma constância de chuvas também elevadas. E isso vai proporcionar ótimas condições para a vida. Lógico, vai apresentar então um alto índice de fotossíntese, já que eu tenho um índice de luminosidade, de raios solares muito maior do que em qualquer outro bioma. Ela vai ter uma biodiversidade muito elevada também. Cerca de 60% de todas as espécies do planeta são encontrados nesse ecossistema. Então, a floresta tropical ela é extremamente importante. Não que as outras não sejam, são também, mas ela acumula uma biodiversidade muito grande, tanto de plantas como de animais. E onde que a gente vai encontrar essa floresta? Ela vai ser encontrada na Ásia, na Austrália, na África, na América do Sul, América Central, México e em muitas ilhas do Pacífico, Caribe e no Oceano Índico. Dá uma olhada aí na imagem. O solo dessas florestas, por incrível que pareça, ele é um solo pobre. Por que ele é um solo pobre? Porque, na verdade, a sua reposição de nutrientes acontece devido à deposição de folhas, né, de decomposição de seres vivos. Se a gente retira essa floresta, é muito difícil um reflorestamento, já que esse solo ele é pobre, é a própria floresta que vai devolvendo esses nutrientes para ela. Por isso que é muito importante a preservação desses biomas. Algumas de suas características gerais. Basicamente, as florestas tropicais elas vão ter umas 2 estações por ano. E essas estações elas podem ser mais chuvosas e quente, que no caso é no verão, ou ela pode ser seca, que no caso é o inverno. A gente não tem assim uma discrepância muito elevada de temperaturas, né? Vai ser muito frio e muito quente. Ela mantém a sua temperatura ali, por isso que a gente tem uma biodiversidade muito grande, né? A incidência dos raios, essa quantidade de calor impede que a gente tenha as 4 estações bem definidas ali. Temperaturas elevadas, como eu falei, um alto índice pluviométrico, ou seja, chove bastante durante todo o ano. A gente tem o processo de evapotranspiração, que é a evaporação e a transpiração, né? A evaporação que a gente tem da água que fica presente no solo e a transpiração dos seres vivos que vivem ali. Árvores de grande porte, né, dessas florestas, conseguem liberar centenas de litros em forma de vapor de água para a atmosfera por dia. Então são ambientes que têm uma umidade muito grande. A gente também vai ter a biodiversidade extremamente elevada. Então é o bioma com mais espécies que vai existir. Muitas delas provavelmente nem foram catalogadas ainda e muitas delas a gente pode acabar perdendo devido ao desmatamento, né, a destruição desses biomas. Quanto à sua fauna, ela vai apresentar a maior diversidade, como eu falei para vocês. A gente vai ter muitas espécies de invertebrados, como insetos, aracnídeos, e também muitas outras de vertebrados, como beija-flores, camaleões, sapos, onça-pintada, macacos e preguiças. Eu não vou ficar aqui falando para vocês todas, mas a gente tem muitas delas. Vai apresentar também seres endêmicos, né, que só vão ocorrer em determinada região geográfica, ou seja, são organismos, tanto de plantas quanto de animais, que a gente só encontra naquela região específica. Na verdade, existem espécies endêmicas nos outros biomas também, tá? Então fica aqui uma correção aí referente aos outros vídeos, tá? A sua vegetação vai ser a mais exuberante possível, vai ser composta por muitas espécies de plantas de todos os grupos. Então a gente encontra briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas de grande porte. A gente vai ter trepadeiras, presença de cipós, samambaias, arbustos, musgos, entre vários exemplos.
Aqui eu vou dar alguns bem conhecidos da gente, como as castanheiras, pau-brasil, açaí, sumaúma, jacarandá, peroba, seringueira. São várias espécies que a gente encontra então dentro desse bioma. A gente também tem aqui muitas espécies de plantas aquáticas, como a famosa Vitória régia. E as plantas epífitas, ou seja, são plantas que se fixam em outras plantas. A gente tem como exemplo dessas plantas epífitas orquídeas, bromélias e begônias. Essas plantas epífitas, elas se fixam em cima de outras para tentar competir com outras plantas um pouquinho ali dos raios solares, né? A gente sabe que nessas florestas as copas das árvores são muito grandes e basicamente impede que os raios solares cheguem no solo. Apesar disso, dessa situação, a gente ainda tem uma biodiversidade de plantas muito grande, mas essas epífitas aproveitam essa capacidade que elas têm de ficar sobre outras árvores. A gente tem adaptação vegetal também aqui nesse bioma. A gente tem folhas perenes. O que é isso? São folhas que vão permanecer na árvore durante todas as estações. Lembra, lá na taiga a gente tinha as decíduas, que eram aquelas folhas que caíam em meses de outono e inverno. Nesse caso aqui, a gente não tem essas folhas, a gente tem folhas perenes, que vão permanecer durante o ano inteirinho. E a gente também tem o tipo de folha latifoliadas. Quer dizer o quê? Que são folhas muito grandes, folhas largas, e isso favorece a fotossíntese. Então, nesse bioma, além de não perderem as folhas, a gente tem espécies com folhas gigantescas que vão durar o ano inteiro, porque tem muita incidência de raio solar. Então, as plantas aproveitam bastante essa situação. Algumas importâncias que eu coloquei aqui para vocês. Importância médica. Nesse bioma são retirados muitos insumos para a produção de medicamentos, por exemplo. Também ajuda na alimentação, já que vários tipos de corantes, essências, óleos são retirados desse bioma. E lógico, tem a sua importância biológica, sendo um dos biomas mais biodiversos do planeta. Ele tem que ser cuidado e respeitado. Temos como impacto ambiental ali a exploração da madeira também, agricultura e pecuária que retiram espaços de terra para o plantio, para a criação de gado, por exemplo, e animais também em extinção, pela perda do seu habitat, pela caça ilegal, tráfico de animal. Ok, galera, essa foi a nossa aula sobre o bioma mundial floresta tropical. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário. Qualquer dúvida, tô aí para ajudar vocês. Beijo no coração. Tchau!